Eu sei onde você está agora. Eu conheço o silêncio ensurdecedor que preenche a sala. O peso invisível que repousa sobre seus ombros, muito depois que a cortina desce e o mundo segue em frente. Não estou falando daquele sofrimento superficial que se resolve com uma noite de sono ou um conselho rápido. Estou falando da crise fundacional, aquele ponto de ruptura onde você se ajoelha, olha para o céu ou para o teto e profere a pergunta mais antiga, mais dolorosa e mais universal da experiência humana. Por que eu? Por que estou passando por isso de novo? E por que essa carga parece ser tão específica, tão implacavelmente talhada para me destruir? Você olha para o lado e vê outros navegando por águas aparentemente mais calmas. Você observa pessoas com a mesma idade, o mesmo nível de esforço, a mesma fé, desfrutando de uma serenidade que parece inatingível para você. E a lógica grita: se a vida é justa, se o universo recompensa o esforço, se Deus é amor, então por que a minha estrada é pavimentada com cacos de vidro? Por que de todas as bilhões de almas neste planeta, eu fui escolhido para enfrentar este dragão específico? Eu estou aqui hoje para responder a essa pergunta, mas não da maneira clichê que você espera. Não vou te dizer que tudo vai ficar bem sem te dar o mapa para essa melhora. Vou te revelar um segredo, uma arquitetura complexa da alma que, uma vez compreendida, muda a sua dor de punição para privilégio. O maior engano, a mentira mais insidiosa que a sociedade e até mesmo algumas vertentes espirituais nos contaram, é que o sofrimento é uma falha, um erro de cálculo. Ou pior, um castigo por algo que fizemos ou deixamos de fazer. A verdade é que a intensidade do que você enfrenta não é uma métrica da sua punição, mas sim um índice direto da sua capacidade intrínseca. Você não foi escolhido por acidente. Você foi selecionado com precisão cirúrgica. E aqui está o paradoxo que liberta. Você não foi escolhido apesar da sua fragilidade, mas sim por causa da sua força, uma força que você ainda não reconhece totalmente. Acredite, os desafios mais profundos, aqueles que ameaçam remodelar a sua identidade, são reservados apenas para aqueles que carregam dentro de si o potencial para a transformação quântica. O universo não desperdiça crises épicas com pessoas medíocres. Isso que estamos discutindo não é o estresse cotidiano. Estamos falando sobre o colapso financeiro que te forçou a recomeçar do zero aos 45 anos. Estamos falando do diagnóstico médico que subverteu toda a sua visão de futuro. Estamos falando da perda catastrófica ou da traição devastadora que te fez duvidar da bondade inerente do ser humano. Esses eventos são mais do que meros obstáculos. Eles são portais dimensionais. O universo, ou a força superior que rege tudo, opera através de um princípio de necessidade evolutiva. Quando você sente que o mundo te apontou o dedo dizendo: você, passe por aqui, na verdade, o que está sendo dito é: você tem os recursos latentes para não apenas sobreviver a isso, mas para sair deste processo com uma nova liga, um novo metal, uma nova forma de ser que será vital para o avanço da sua missão maior. Entenda, a vida sempre tenta encontrar a melhor pessoa para a lição mais difícil, e essa pessoa, hoje, é você. Nós fomos condicionados a acreditar na lógica da troca. Se eu me esforço A, recebo B. Se eu sou bom, coisas boas acontecem. Quando essa lógica falha, a mente entra em colapso. O conflito é gerado pela discrepância entre o que acreditamos merecer e o que realmente estamos recebendo. Você pensa: eu trabalhei duro, eu fui ético, eu ajudei os outros. Por que a punição é tão desproporcional? Essa é a armadilha. A vida, nesse nível de desafio, não está interessada em recompensar o seu passado. Ela está interessada em desenvolver o seu futuro. O conflito surge porque a sua alma está operando em um nível que transcende a lógica da causa e efeito terrestre. Aquele que é escolhido para passar por um grande sofrimento tem, muitas vezes, uma visão ou um impacto futuro que é grande demais para ser contido pelo seu eu
atual. O sofrimento, então, é o cinzel que destrói a forma antiga para liberar a nova. O conflito é o processo doloroso de aceitar que o seu sofrimento não é um erro de percurso, mas o próprio percurso desenhado para você. Isso nos leva a 3 perguntas cruciais que manteremos abertas e que começaremos a desvendar agora, mas cuja totalidade só será revelada nas próximas partes. 1. Se eu fui escolhido, qual é o meu propósito final, que justifica tanta dor? 2. Como eu identifico a evidência dessa escolha em minha vida, em vez de apenas sentir a dor? 3. Qual é o custo real de não aceitar essa jornada e tentar fugir dela? A resposta reside no que chamo de o algoritmo da seleção. Para entender por que você foi escolhido, precisamos analisar o que o universo busca quando distribui missões de alto risco e alto impacto. Ele busca 3 pilares que definem a sua elegibilidade para a crise que você enfrenta. A maioria das pessoas vive em um raio de 3 metros. Elas se preocupam com a próxima conta, o próximo fim de semana, o próximo feriado. Suas crises são, frequentemente, reflexos diretos dessas preocupações imediatas. Você, por outro lado, se preocupa com coisas que parecem maiores do que você. Você tem uma inquietação que não pode ser silenciada por sucesso material. Você olha para a injustiça, para a condição humana, para o futuro dos seus filhos e sente uma responsabilidade que vai além do seu quintal. O universo te observa e percebe. Esta pessoa possui um alcance de visão que se estende muito além do seu próprio umbigo. Se a sua visão é grande, se o seu destino envolve influenciar centenas, milhares ou milhões de pessoas, seja como líder, curador, artista ou pensador, você não pode ter uma fundação fraca. Crises pequenas só preparam para triunfos pequenos. O tamanho do seu inferno pessoal é proporcional ao tamanho do seu futuro paraíso e o impacto que você está destinado a ter. A sua crise não é sobre o que você perdeu, é sobre o que você precisa ver e aprender para ser o líder da sua família, da sua comunidade, do seu nicho, que o futuro exige. A dor abre buracos no ego, permitindo que a luz da realidade entre. Você é escolhido porque você tem a capacidade inata de traduzir o sofrimento em sabedoria prática e aplicável para os outros. Você é um futuro farol, e faróis são construídos sobre rochas sólidas, frequentemente moldadas pelas piores tempestades. Este é o pilar mais técnico e talvez o mais difícil de aceitar. Muitos falam sobre o destino ou a predestinação, mas prefiro falar de engenharia da alma. Assim como um engenheiro testa a resistência de um material antes de colocá-lo na fundação de um arranha-céu, a força universal testa a sua resistência antes de te conceder a altitude máxima do seu potencial. Quando você está passando por uma pressão intensa, seja uma doença que se arrasta por anos, um processo legal exaustivo ou a reconstrução lenta de uma confiança quebrada, você está literalmente desenvolvendo uma nova densidade emocional e espiritual. Essa engenharia não é aleatória, ela se baseia no histórico. Pessoas que são escolhidas para grandes provas frequentemente têm um histórico em vidas passadas, se você acredita nisso, ou em crises anteriores que superaram, de não desistir quando confrontadas com um abismo. O universo está fazendo uma aposta em você. Ele está dizendo: eu sei que a maioria quebraria sob esse estresse, mas a matriz estrutural desta alma, a sua tenacidade, a sua fibra moral, a sua capacidade de encontrar beleza e propósito no caos, é alta o suficiente para que eu possa alocar a missão mais difícil aqui. Você foi escolhido porque em algum nível profundo e subconsciente, você já provou que pode carregar o peso. A prova atual é apenas a atualização de software necessária para operar no próximo nível de poder. Pense na sua crise como o peso necessário para que o seu músculo espiritual hipertrofie. Sem essa carga, o músculo atrofia. Você foi escolhido porque você é o material mais duro disponível. O terceiro pilar explica por que a sua dor é tão específica. A crise que você enfrenta hoje não é um inimigo aleatório.
Ela é o espelho reverso da sua maior missão. Você atrai para si o exato problema que você está destinado a resolver ou a ajudar os outros a superar. Se você está lutando contra a síndrome do impostor ou a falta de confiança em sua voz, o universo pode te colocar em uma situação onde você é traído publicamente, forçando você a encontrar uma voz inabalável a partir do zero. Se o seu propósito é curar finanças desastrosas, você pode precisar passar pela falência para entender visceralmente o medo, a vergonha e o caminho de volta. Você é o imã. Muitas vezes, a lição mais crucial que a humanidade precisa aprender em um determinado momento é personificada em indivíduos que são forçados a viver a solução. Você não está apenas vivendo a crise, você está vivendo a solução para milhões de pessoas que enfrentarão a mesma crise mais tarde. O sofrimento que você sente é o preço da sua mestria. Você está sendo treinado por imersão total no campo de batalha que eventualmente você deverá liderar. Se você está cansado de ouvir a frase "Deus não dá um fardo maior do que você pode carregar", você tem razão. Essa frase é um clichê vazio até que seja completada. A parte que falta é esta, e ele só dá os fardos mais pesados para os seus engenheiros mais talentosos. As pessoas que não são escolhidas para crises profundas, aquelas que parecem ter uma vida fácil e superficial, frequentemente ficam estagnadas, não porque são menos dignas, mas porque o seu potencial de contribuição exige menos reestruturação. Elas não precisam de um upgrade total. Você que está lendo isso e sente a urgência e a profundidade dessa dor, está sendo submetido a um processo de reciclagem completa. O processo é caro, doloroso e intensivo, mas o produto final será incomparável. O momento de reengajamento é agora. Pare de ver essa crise como uma maldição. Olhe para ela como o manual de treinamento intensivo que foi entregue a você, e somente a você, porque você é o único na sala que tem a combinação certa de visão, capacidade e magnetismo para transformar essa escuridão em luz que guiará os outros. Chegamos ao ponto central desta primeira parte. A escolha já foi feita. Você está nela. O seu único poder reside em como você responde a essa seleção. Muitas pessoas, confrontadas com o peso de serem escolhidas para uma missão tão difícil, tentam fugir. Elas recorrem a vícios, negação, vitimismo crônico ou simplesmente se fecham para o mundo, esperando que o tempo resolva o problema. Este é o custo da não escolha. Quando você se recusa a aceitar a jornada para a qual foi selecionado, você não elimina a crise, você a congela. Ela permanece como uma âncora invisível, drenando a sua energia e impedindo que você acesse o propósito final que estava esperando no final da transformação. Você se torna a pessoa que poderia ter sido um farol, mas escolheu ser um farol apagado. A dor da crise é intensa, mas a dor do arrependimento, de saber que você foi o único a falhar com o seu potencial único, é eterna. A escolha não era se você sofreria. A escolha era: você vai usar este sofrimento para se tornar a sua versão mais poderosa, ou vai permitir que ele o reduza a cinzas. Você foi escolhido porque o universo não podia se dar ao luxo de ter você operando em uma frequência menor do que a sua capacidade máxima. A partir de hoje, mude o seu diálogo interno. Quando a dor vier, não pergunte mais: por que eu? Mude essa pergunta de vítima para a pergunta de protagonista. O que essa experiência está me exigindo que eu aprenda e o que eu estou sendo preparado para ser? Essa mudança de foco, da injustiça para a instrução, é a chave que abre a porta da prisão da vitimização. Você não está sendo punido, você está sendo preparado. Você não está sendo destruído, você está sendo reconstruído. Lembre-se, o propósito da sua crise não é te ferir, é te graduar. Para aprofundarmos essa transformação, na parte 2, vamos detalhar as 5 provas irrefutáveis de que você foi escolhido para algo maior,
e como você pode parar de resistir e começar a colaborar ativamente com a engenharia da sua alma. Mas antes disso, eu te peço um exercício simples e profundo. Olhe para a sua crise atual. Identifique qual dos 3 pilares, visão, capacidade ou ressonância, parece estar mais ativo em sua vida neste momento. Escreva-o. Internalize essa verdade. A sua jornada começa agora. E na próxima parte vamos descobrir como transformar essa seleção em sucesso garantido. Se você permitiu que a tese da parte 1 se instalasse, você parou de se perguntar, por que eu? E começou a se questionar, para que eu fui moldado? Mas aqui está o dilema que tortura a alma resiliente. Aceitar o propósito não anula a dor da jornada. E se a escolha divina ou cósmica de me colocar neste fogo for real, por que o processo tem que ser tão específico? Por que este tipo de traição? Por que este nível de escassez? Por que esta doença implacável que parece ter sido desenhada sob medida para quebrar exatamente os pilares que eu mais prezo? A verdade é que a dor que você sente não é genérica, é uma linguagem, uma frequência, e ela foi meticulosamente sintonizada para você. Você não foi escolhido apenas para passar por qualquer coisa. Você foi selecionado para passar por isso. Nesta segunda parte, mergulharemos no coração da forja. Vamos desmantelar a crença de que o sofrimento é uma punição aleatória. Em vez disso, vamos analisá-lo como um algoritmo de calibração. Imagine que você é um instrumento musical de valor incalculável, mas que desafina sempre que precisa executar a sinfonia mais importante da sua vida. O sofrimento, a crise, a perda, tudo isso são ajustes violentos e precisos, executados pela mão do tempo ou do destino, para que quando o momento da sua verdadeira performance chegar, a sua frequência não apenas ressoe, mas domine o ambiente. O objetivo da sua crise atual é simples, embora brutal: calibrar você para a sua máxima potência. Na superfície, o mundo vê sua luta como azar ou como uma série infeliz de circunstâncias. Mas nós, aqui, movemos a perspectiva. Estamos abandonando a superficialidade do evento para investigar a arquitetura da dor. Se a sua vida é uma obra-prima em construção, a fundação dela precisou ser cimentada com as dificuldades que você enfrentou. Pense nos construtores das grandes catedrais. Eles não usavam materiais frágeis. Eles usavam pedras que resistiram a milênios. Você é essa pedra. E a pressão que você sente não é para esmagá-lo, é para garantir que a estrutura que será erguida sobre você possa suportar o peso da sua verdadeira missão. O conflito central que impede a maioria das pessoas de transformar o sofrimento em superação é a resistência à ideia de que eu sou o agente ativo no meu próprio drama. É mais fácil ser a vítima passiva do destino, mas ao aceitar a tese de que você foi escolhido, você se confronta com a tremenda responsabilidade de decifrar o manual. E se eu não entender? E se eu falhar no teste de calibração? A tensão reside na urgência. Se você ignora a lição, se você rejeita a calibração, o universo não te pune, ele simplesmente te desliga. Sua frequência se torna irrelevante. Você se torna um instrumento desafinado no meio da orquestra da vida, e o palco, a oportunidade, passa para alguém mais sintonizado. O custo de não entender por que você foi escolhido é a irrelevância futura. Nós precisamos entender a física dessa escolha. Que mecanismos o universo utiliza para garantir que o seu fardo seja a ferramenta perfeita para o seu crescimento. Abriremos agora 3 grandes arcos que explicam a precisão da sua aprovação. Primeiro, o princípio da ressonância da dignidade. Segundo, a lei da proporcionalidade do chamado. E terceiro, o mandato do trabalho sombrio, Shadow Work. Cada um desses arcos é um bloco de concreto na construção do seu propósito inabalável. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você necessita para se tornar a pessoa que merece o que você diz querer. A ressonância não é um conto de fadas sobre pensamento positivo, é uma lei fundamental da física espiritual. Quando o universo decide que você está pronto para uma ascensão, seja ela financeira, criativa,
ou de liderança, ele não te entrega o prêmio imediatamente. Ele te entrega o teste que força a criação da dignidade interna necessária para sustentar esse prêmio. Pense no indivíduo que pede por abundância. O universo não envia um cheque, ele envia uma crise de endividamento esmagadora que obriga o indivíduo a desenvolver disciplina implacável, criatividade sob pressão e uma profunda reestruturação da sua relação com o valor. A pessoa que emerge da dívida, que foi forçada a se tornar um gestor financeiro mestre, agora tem a dignidade, a ressonância interna para sustentar a abundância. A crise não foi a punição pela sua pobreza passada, mas sim o recurso intensivo para a riqueza futura. A sua dor atual é um espelho. Ela não reflete quem você é agora, mas sim a qualidade exata que você precisa desenvolver para cumprir a sua missão. Se você está enfrentando traição, significa que você precisa se tornar o mestre das fronteiras, o guardião da verdade. Se você enfrenta a sensação de invisibilidade, significa que você precisa dominar a arte da autoexpressão autêntica, não para ser visto, mas para ser inconfundível. O teste é sempre desenhado para forçar a manifestação da sua maior virtude latente. Este é talvez o conceito mais difícil de engolir, pois exige que você veja a sua dor como uma medalha de honra e não como uma cicatriz de vergonha. A lei da proporcionalidade afirma que o peso da sua cruz é diretamente proporcional à altura do seu púlpito. Ninguém é chamado para liderar um exército sem antes ter que lutar nas trincheiras mais sujas e desesperadoras. Ninguém se torna um farol de esperança sem ter navegado pela escuridão total. A magnitude da sua influência futura exige um nível de densidade e profundidade que só pode ser forjado através da experiência real, não da teoria. Se você está carregando um fardo que parece insuportável, se a pressão é tanta que você se sente à beira do colapso, esta é a prova irrefutável de que o seu chamado é imensurável. O universo não investiria tanto tempo e energia em refinar você se você estivesse destinado a um papel pequeno. Você está sendo preparado para carregar uma carga energética que a grande maioria da população jamais entenderia. Pense em um mergulhador de águas profundas. Para explorar as profundezas, ele precisa vestir um traje extremamente pesado, robusto, projetado para suportar toneladas de pressão. Se ele tentasse descer com um equipamento leve, a pressão o esmagaria. A sua dor, o seu trauma, o seu sofrimento são um material bruto que está sendo reestruturado dentro de você para criar esse traje de pressão espiritual. É pesado, é sufocante, mas é ele que te permitirá descer às profundezas da alma humana, seja a sua ou a de outros, e trazer de volta o tesouro que só pode ser encontrado lá. A dor é o peso que te mantém ancorado e protegido contra a pressão da sua própria grandeza. A fraqueza que você sente é o processo de metalurgia, não o resultado final. O universo está testando a durabilidade da sua alma para garantir que você não se desintegre quando a glória e a responsabilidade real chegarem. Ninguém que foi escolhido para uma grande missão tem o luxo de manter ilusões sobre si mesmo. O sofrimento é o martelo que estilhaça o nosso ego e nos força a encarar as partes de nós mesmos que tentamos esconder. Seu fardo atual está te obrigando a confrontar sua sombra. Talvez sua sombra seja o medo da rejeição que te impede de ousar. Talvez seja a raiva não processada que sabota seus relacionamentos. O mandato do trabalho sombrio afirma que a sua missão de vida é intrinsecamente ligada à cura da sua ferida mais profunda. A dor que você sente é um holofote que ilumina o porão da sua psique, onde você escondeu o material que precisa ser reciclado. E por que isso é crucial para a sua missão? Porque como líderes, curadores, inovadores ou faróis, nós só podemos levar os outros até onde nós mesmos fomos. Você não pode curar o medo do abandono em outro se você não encarou o seu próprio. O universo te escolheu para passar por isso, porque a superação desse isso específico se tornará
a evidência viva que as pessoas que você foi enviado para servir precisam ver. A sua história de superação não será apenas inspiradora, será um manual operacional, um mapa desenhado com o seu próprio sangue e lágrimas. Eu sei que ao ouvir isso, a sua mente lógica grita, é injusto, e o seu coração cansado pergunta, até quando? Eu preciso que você mude essa pergunta. Não é sobre o fim da dor, é sobre o significado da dor. A dor não é o inimigo, a dor é a métrica. Se você está sofrendo muito, não significa que Deus te odeia ou que o universo te abandonou. Significa que você tem uma capacidade de amar, de criar, de resistir e de impactar que é muito maior do que você atualmente reconhece. Você está sendo forçado a crescer para preencher o vazio da sua própria potencialidade. O tamanho do seu sofrimento é apenas o reflexo do tamanho da alma que o abriga. Vamos quantificar essa dor. Na visão superficial, o tempo que você gasta lutando contra a depressão, o tempo que você perde lidando com a injustiça legal, ou o tempo que você dedica ao cuidado exaustivo de alguém, parece ser tempo perdido, energia drenada. Mas na economia do investimento espiritual, cada segundo é capitalizado, cada lágrima é uma unidade de empatia investida, cada momento de resistência é uma unidade de caráter forjado. O seu sofrimento está gerando um tipo de capital de resiliência, que será o seu recurso mais valioso quando você assumir o seu posto de liderança. Quando você for chamado a tomar uma decisão que exige coragem moral absoluta, a sua capacidade não virá de um livro, virá da memória celular de quando você não desistiu, mesmo quando o mundo inteiro te disse para parar. Seu sofrimento é o seu banco de dados de sabedoria. É o seu diferencial competitivo mais potente. Ninguém pode tirar de você o conhecimento que foi gravado a fogo na sua própria carne. O mercado da vida valoriza a autenticidade e a profundidade. E você está investindo em profundidade como ninguém mais. Muitas filosofias de autoajuda prometem um caminho de resistência zero. Isso é uma ilusão perigosa. O caminho fácil é reservado para aqueles que buscam resultados fáceis e impacto superficial. Se o seu caminho é cheio de pedras e espinhos, se as portas que se abrem para você são sempre as mais pesadas e difíceis de empurrar, regozije-se. O caminho difícil é a prova de seleção de que você não está aqui para ser um seguidor, mas um catalisador de mudança. O universo não facilita para você porque você precisa desenvolver músculos que a facilidade jamais permitiria. Pessoas que têm um chamado elevado não podem se dar ao luxo da fragilidade emocional ou intelectual. Elas precisam ser antifrágeis, ganhando força através da desordem e do estresse. Você foi escolhido porque você tem a capacidade inata de metabolizar a dor em potência. A maioria das pessoas encontra a adversidade e se desintegra. Você encontra a adversidade e, embora se sinta à beira da desintegração, você se reorganiza em uma forma mais forte e mais densa. Isso não é sorte, é DNA espiritual. Chegamos ao cerne da questão desta parte. Qual é o propósito específico da sua dor sob medida? A revelação é esta. Você foi escolhido para passar por isso, porque o isso que está te quebrando agora é exatamente o problema que você foi enviado para ajudar a resolver no mundo. Sua luta contra a invisibilidade te transformará no mais poderoso defensor dos que são esquecidos. Sua batalha contra a doença crônica te fará o maior curador holístico, não só de corpos, mas de almas. Sua experiência com a falência te fará o mais sábio construtor de impérios com fundações inabaláveis. O sofrimento não é um erro de cálculo do universo, é a especialização que o seu diploma de vida exige. A sua dor é o seu diferencial de mercado, a sua área de expertise única. É o seu testemunho irrefutável de que a vitória é possível, não apesar da luta, mas por causa dela. A sua escolha não reside em evitar o sofrimento, mas em aceitar que ao passar por ele, você está ativando o bem superpoder que estava inativo dentro de você. Nós desvendamos a arquitetura da sua aprovação. Entendemos que a pressão é calibração e que a dor é investimento.
Seu fardo é proporcional ao seu pódio. Você não é vítima do destino, mas sim o aluno escolhido para o curso mais avançado. E o seu material de estudo é a sua própria vida. Mas e agora? Se o sofrimento é o nosso manual, como o utilizamos? Se a dor é a chave, onde está a fechadura? Na parte 3, a conclusão desta série, vamos deixar a teoria e mergulhar na aplicação prática. Vamos descobrir as 3 ações cruciais que você deve tomar agora para traduzir o seu sofrimento em serviço e como você pode finalmente declarar a sua missão e reivindicar a recompensa que foi prometida a você desde o momento em que você foi escolhido. Prepare-se para a conversão final. Chegamos ao ponto de inflexão. Se você me acompanhou pelas 2 primeiras partes desta jornada, você já entendeu que o seu sofrimento não foi aleatório. Não foi um erro de cálculo nem uma punição cósmica. Mas a pergunta que queima, a questão que define a sua próxima década, ainda não foi respondida com a clareza definitiva que você merece. Se eu fui testado até o limite da minha sanidade, se passei pelo vale da sombra da morte repetidas vezes, porque eu fui o escolhido? A resposta reside na sua arquitetura interna, na sua frequência vibracional e no projeto de vida que foi desenhado para ser realizado, somente por aqueles que sobreviveram a esta exata fornalha. O universo, a consciência coletiva, ou seja lá qual nome você queira dar à força criadora, é um engenheiro de precisão. Ele não desperdiça recursos. Ele não coloca batalhas épicas nas mãos de soldados de treinamento básico. Você foi selecionado não apesar da sua fragilidade percebida, mas por causa da sua capacidade intrínseca de absorver o impacto, de recalibrar sua bússola em meio à tempestade e de transmutar a dor bruta em poder alquímico. Você não é apenas um sobrevivente. Você é o material mais resistente, forjado sob a mais alta pressão. E agora, a hora da revelação da sua missão está completa. Nós exploramos o preço da dor e o valor da resiliência. Dissecamos o mito do sofrimento gratuito. Agora é hora de fechar o ciclo e entender que a dor não foi o ponto final, ela foi o prefácio. Ela foi a chave de ignição que ativou o propósito 2.0 da sua existência. Olhe para trás, olhe para as cicatrizes que pareciam meras marcas de guerra e entenda que elas são, na verdade, os mapas, os códigos de acesso para a próxima fase. O conflito final e o mais traiçoeiro não é contra o mundo externo, é contra a sua própria resistência em aceitar a grandiosidade deste chamado. A maioria das pessoas busca a paz em uma vida sem problemas, mas aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram testados, percebem que a verdadeira paz não é a ausência de guerra, mas sim a soberania da consciência em meio ao caos. O medo de aceitar o porquê final é o medo de ter que viver à altura dele. É o medo de aceitar que sua vida não pode mais ser pequena. Você está pronto para abandonar o conforto da vítima e vestir a armadura do mentor? Tudo o que você passou criou uma assinatura vibracional única. Essa assinatura não serve apenas para te proteger, ela serve para te guiar até as pessoas, as oportunidades e os recursos que apenas você pode desbloquear. O universo implantou em seu DNA emocional a chave mestra da sua solução. Vamos mergulhar na decodificação dessa chave. O entendimento mais profundo de por que você foi escolhido exige que paremos de ver a vida como uma série linear de eventos e passemos a vê-la como um sistema de qualificação rigorosa. A dificuldade que você enfrentou foi a sua qualificação. Pense nisso. Qual é o pré-requisito para ser um terapeuta de trauma altamente eficaz? É ter lido muitos livros? Não. É ter sobrevivido ao trauma e ter encontrado o caminho de volta. Qual é o pré-requisito para ser um líder que inspira lealdade inabalável? Não é a ausência de falhas, mas sim ter falhado catastroficamente e reconstruído tudo com humildade e força inquebrantável. Você foi escolhido porque o seu tipo de dor gerou o seu tipo de sabedoria. Ninguém mais tem a sua exata combinação de traumas e triunfos. Ninguém mais tem a sua perspectiva 360 graus.
sobre o abismo. Seu sofrimento te especializou. Se você foi escolhido para passar por dificuldades financeiras extremas, é porque você tem a missão de ensinar sobre a verdadeira liberdade material, desassociada do medo da escassez. Se você foi escolhido para enfrentar perdas profundas e luto avassalador, é porque sua voz terá a autenticidade brutal e a delicadeza necessária para guiar aqueles que hoje rastejam por este mesmo luto. A ressonância empática é a sua vantagem competitiva espiritual. As pessoas não precisam de mais conselho genérico. Elas precisam da prova viva de que é possível se levantar daquele chão específico. Você foi escolhido para ser a prova viva. Sua dor é agora o seu credencial de mestre. Eu falei sobre a engenharia de precisão. Agora vamos falar sobre a neurociência da alma. Cada desafio que você superou reestruturou seu cérebro de uma forma que o tornou mais apto para a complexidade. Isso não é misticismo, é neuroplasticidade. O estresse extremo, quando gerenciado e transmutado, e você o fez, ou não estaria aqui ouvindo esta conclusão, cria caminhos neurais de superação que são permanentes. Você é, literalmente, mais resistente ao colapso do que alguém que nunca foi testado. Seu sistema de alerta está mais calibrado. Sua capacidade de distinguir o real perigo da mera ansiedade está mais apurada. Essa resiliência não é um prêmio de consolação, é a ferramenta de trabalho essencial para a sua missão. Você foi escolhido porque, em meio à adversidade, você desenvolveu a capacidade de manter o foco no objetivo final, de sustentar a esperança quando ela era ilógica. Essa é a qualidade dos líderes que mudam o mundo. Os líderes que foram escolhidos não são aqueles que evitam a sujeira, são aqueles que se tornaram especialistas em limpar a lama e plantar sementes nela. Este é o clímax da sua jornada, a aceitação final. Você foi escolhido para se curar de forma tão profunda, de forma tão consciente, que sua própria existência se torna um farol. A verdadeira razão pela qual você foi escolhido para enfrentar o lado escuro da vida é que você tem o potencial de ir além da mera recuperação e alcançar a integração total. A integração total significa que você não apenas superou o trauma, mas o incorporou como uma fonte de força. Você não apenas perdoa, você entende a mecânica da ofensa. Você não apenas se levanta, você aprende a construir pontes para que outros não caiam no mesmo buraco. O preço da escolha é a responsabilidade. Você não pode mais voltar a viver na obscuridade. O peso que você sentiu não era o peso da punição, mas o peso da matéria-prima, da sua obra-prima. Se você ainda sente o peso da sua história, eu digo a você, excelente. Isso não é um sinal de fraqueza. É um sinal de que a obra ainda está em andamento. É um lembrete constante de que o seu propósito é maior do que a sua dor. A dor é o combustível, o propósito é o motor. Se a dor parasse, talvez o motor se calasse antes que você chegasse ao seu destino. A próxima etapa é a mais crucial, a ação intencional baseada na consciência do seu valor. Você não pode mais apenas reagir. Você deve agir a partir do conhecimento de que você é um agente de transformação calibrado. A revelação definitiva, a resposta que encerra o ciclo de perguntas sobre por que eu, é esta. O universo não te testou para ver se você iria quebrar. Ele te testou para te mostrar onde você é inquebrável. O sofrimento foi o treinamento de campo para a sua liderança. Se você superou a doença, é para liderar em saúde. Se você superou a pobreza, é para liderar em prosperidade com alma. Se você superou a traição, é para liderar com uma integridade que não se abala. O seu porquê não é uma justificativa para o seu passado. É um mandato para o seu futuro. Você não foi escolhido para sofrer passivamente. Você foi escolhido para conduzir ativamente. Fechamos o loop da inocência perdida. Aquela parte de você que sentia que estava sendo injustiçada precisa ser honrada, mas agora ela deve se transformar. Ela não deve mais perguntar: por que eu sou tão azarado?
mas sim o que esta experiência me capacitou a fazer que ninguém mais pode fazer. A resposta é sempre tudo. Sua vida, a partir deste momento, deixa de ser uma história de sobrevivência e se torna um manuscrito mestre de impacto. Suas cicatrizes são os capítulos mais importantes, os que ressoam com a verdade crua da jornada humana. Você foi escolhido para carregar a tocha porque sua mão já está calejada e firme. O seu propósito não está lá fora, esperando ser descoberto em um livro ou em um curso. Ele está cravado na forma como você se reergueu. Olhe para a sua recuperação, para a sua reconstrução, e você verá o blueprint exato do seu serviço ao mundo. A era da dúvida acabou. A era da aceitação começou. Você é o agente de mudança. Você é o farol, e a jornada que parecia um fardo insuportável era, na verdade, a sua cerimônia de coroação. Você não está mais no campo de batalha, você está no palanque. A narrativa da sua vida está completa, mas a ação ainda está se desenrolando. A única coisa que resta a fazer é agir de acordo com o poder que reside dentro de você. Use o conhecimento que custou lágrimas e sangue para construir algo de valor inestimável. Você foi escolhido. Agora, assuma o seu poder. Se você reconheceu o seu blueprint neste fechamento épico, se você entendeu finalmente que sua dor era sua maior qualificação, eu peço que você faça duas coisas. Primeiro, comente abaixo, usando a hashtag Shum, eu fui escolhido, e compartilhe a sua maior revelação sobre o seu sofrimento. Qual é o seu credencial de mestre? Segundo, este é o momento de selar o seu compromisso com a sua missão. Se esta série de 3 partes mudou a forma como você se vê, ative as notificações e compartilhe este episódio final com aquela pessoa que ainda pergunta: por que eu? É hora de transformar a pergunta em afirmação. Assuma o seu lugar. O mundo está esperando pelo mentor que você se tornou.